Hello, queridos farmas! Eu espero que vocês estejam muito bem mesmo. Hoje a gente vai iniciar uma playlist nova no nosso canal que vai ser sobre hematologia clínica. Mas antes de fato a gente adentrar naquilo que é mais complexo, naquilo que é mais interessante dentro da hematologia clínica, a gente precisa compreender o básico do básico dentro da hematologia clínica, que no caso é sobre a questão laboratorial. Então, essa videoaula, essa parte de introdução à hematologia, vai ser subdividida em 3 vídeos. Esse primeiro a gente vai falar sobre os tipos de laboratório, a próxima a gente vai falar sobre os tubos de coleta sanguínea e a terceira a gente já vai adentrar um pouco melhor na questão das análises clínicas, para aí de fato a gente vir a ver hematologia clínica. Tudo jóia? Então curte, comenta, compartilha com aquele teu amigo e bora lá. Que hoje a gente vai falar sobre os setores de qualidade laboratorial. Não de fato ainda sobre a qualidade laboratorial, mas sobre os tipos de laboratório. E existem diversos tipos de laboratório, viu, querido Farma? Bora lá. Compreender quais são eles e por que existem eles. Então, meus queridos farmas, bora ver quais são esses tipos de laboratório que existem. Aqui nessas imagens eu coloquei alguns tipos de laboratório. Por exemplo, existem aí os laboratórios alimentícios, como o caso dessa mulher, dessa pesquisadora, deste pesquisador, que está pegando aí um pedaço de carne e colocando num tubo de ensaio, não é? Também existem os laboratórios de análises clínicas. A gente vê que eles estão observando aí uma lâmina no microscópio. A gente observa também esse laboratório que tem gente feliz, tem gente simpática, tem gente impressionada com essa questão científica, que em geral ou vai ser um laboratório de faculdade ou vai ser um laboratório de escola. Pela cara do povo, né? O povo a gente percebe que já é um pouco mais velho, então é universitário. São os universitários. A gente também tem os laboratórios relacionados aos insumos e produções farmacêuticas, que a gente está vendo aí nessa imagem com esse cara, com a pessoa, com a farmacêutica aí, manipulando essas cápsulas, esses fármacos, esses medicamentos. Então, bora agora compreender um pouco melhor sobre esses laboratórios, vendo um pouco sobre o laboratório, começar com o laboratório escolar. Bora lá, queridos farmas! Amados farmas, o laboratório escolar geralmente vai ser aquele laboratório que a gente vai ter o nosso primeiro contato, não é? Vai ser o laboratório que a gente vai ter o primeiro contato na nossa vida em realizar algo ou então em ver algum experimento, não é? O laboratório escolar, em geral, vai envolver alguma disciplina relacionada à ciência, como é o caso dessas 3 disciplinas listadas no slide, né? O caso da física, da química e da biologia. Geralmente o laboratório escolar ele vai ter poucas vidrarias, vai ter ali um Ellermeier, um tubo de ensaio, vai ter também uma balança, não é? Vai ter um Becker, por que não, né? Ter um Becker. Também outra coisa que é possível ter dentro de um laboratório escolar vai ser um microscópio. E, em geral, o laboratório escolar ele vai ter informações que vão ser observadas nos períodos das aulas ou então no período de atividades extracurriculares e e essas informações observadas vão servir de exemplo ou aplicação para alguma disciplina estudada. Em geral, vai ser um alinhamento entre teoria e prática. No laboratório universitário, também é quase a mesma coisa, entretanto, vai envolver também a prática profissional. Basicamente isso, meus queridos farmas. Bora lá ver o outro. Então, outro laboratório que é bastante conhecido é o laboratório acadêmico. O laboratório acadêmico também é chamado de laboratório universitário. O laboratório universitário é um laboratório mais complexo, tendo em vista que é um laboratório que vai variar de acordo com a disciplina que está sendo lecionada e de acordo com a área de atuação daquele profissional, ou seja, de acordo com o curso que foi escolhido por aquela pessoa.
Esse laboratório, esses laboratórios universitários ou laboratórios acadêmicos, eles se diferem desde as aplicações em biologia até a área de bioinformática ou nanotecnologia. É importante compreender também que dentro desses laboratórios universitários, além da questão de alinhar teoria com prática, também tem um alinhamento entre teoria prática e prática profissional. Então, é um laboratório que vai ter mais insumos, que vai ter mais reagentes, que vai ter, inclusive, agentes corrosivos, vai ter toda uma questão relacionada com a questão de segurança, né? Segurança tanto profissional como segurança nas amostras biológicas que estão sendo ali analisadas. Então, o laboratório acadêmico ele pode ser descrito como isso. Outro laboratório que é muito importante a gente conhecer é o laboratório farmacêutico. Querido Farmas, não se preocupe, a gente vai ter toda uma playlist relacionada com essa questão de laboratório farmacêutico. Tendo em vista que o laboratório farmacêutico, eles são laboratórios automatizados, ou seja, que possuem ali toda uma série de máquinas, uma vez que é uma padronização da produção, precisa ter essa padronização da produção, tendo em vista que essa padronização faz com que o medicamento ele possua ali uma farmacovigilância mais ativa, e a farmacovigilância é essencial dentro de um laboratório farmacêutico, e também dentro do laboratório farmacêutico a gente possui aí centros de pesquisa, tendo em vista que cada dia mais há novas doenças, há a pesquisa de novos medicamentos, há também a questão de inovação de medicamentos já existentes. Então, toda essa gama de pesquisa é essencial ter dentro do laboratório farmacêutico. Outro laboratório bastante importante é o laboratório de alimentos, também conhecido como laboratórios alimentícios. Esses laboratórios alimentícios, eles são muito relacionados com a questão da necessidade de se ter um criterioso controle de qualidade dentro dos alimentos, tendo em vista que, a partir desse criterioso controle de qualidade, vai ser possível determinar o estado dos alimentos, o estado físico desses alimentos, os estados organolépticos, ou seja, as características como cheiro, como cor, como sabor, como odor, tudo isso vai ser controlado de acordo com os laboratórios alimentícios. Também vai ter testes microbiológicos para saber se aquele alimento ele está isento ou não, não é, de micro-organismos como os fungos, por exemplo, e também é muito relacionado com a questão da determinação nutricional, tendo em vista que isso é essencial quando se fala de alimentos, né? A questão de saber quais alimentos são mais ricos em carboidratos, em proteínas, então tudo isso é essencial dentro de um laboratório alimentício ou laboratório de alimentos. Ainda assim, a gente vai falar um pouco sobre o laboratório industrial. O laboratório industrial, eles estão relacionados com a análise ou com o controle de produtos provenientes da área industrial, utilizando a metrologia, ou seja, formas de ter, né, métodos para qualificar, no caso, né, o estado desses materiais industriais. Em geral, esses laboratórios industriais, eles emitem bastante CO2, dióxido de carbono, o que é um pouco nocivo para nós, para a nossa atmosfera como um todo. E também é importante compreender que esses laboratórios, eles fazem com que haja muita questão de poluentes nos ares, né? Outro laboratório essencial quando eu falo da questão laboratorial, é o laboratório de pesquisa. Em geral, um laboratório de pesquisa é um laboratório que vai ter uma subdivisão, é um laboratório que é um laboratório que tem essa subdivisão de acordo com o tipo de estudo que vai ser desenvolvido, vai ter todo um aparato
acadêmico, né, para ter essa pesquisa, vai ter todo um aparato de normas, de regras, né, que vai ser rígido dentro dessa pesquisa, para saber se aquela pesquisa ela é fundada ou não. Há os laboratórios de pesquisas químicas, de pesquisas virológicas, de pesquisas de fisiologia vegetal, animal, de ser humano. E também existe a questão dos laboratórios de biologia celular ou animal. Então, existem diversos tipos de laboratórios de pesquisas e que são essenciais para a gente entender um pouco melhor sobre como está sendo a adaptação do ser humano no mundo futuro, né? Por fim, a gente chega no carro-chefe dessa playlist, que é o laboratório de análises clínicas. Os laboratórios de análises clínicas, eles são responsáveis pela coleta, pela análise dos materiais biológicos provenientes de um indivíduo. Essas amostras, elas são diversas, desde cocô, né, desde fezes, desde a questão de catarro, desde a questão de xixi, desde a questão de sangue, então é diversas mesmo. E esse material, né, que vai ser coletado, vai depender exclusivamente do que deseja se observar. Poxa, se eu quero analisar a questão de como tá a minha urina, como tá a questão dos meus rins, a minha urina, então eu vou analisar a urina. Poxa, mas eu queria muito saber se eu tô com verme. Então, além do exame de sangue, o exame hematológico, você tem que fazer um exame ali de fezes para detectar qual é o tipo de parasita que tu tem. Poxa, mas não, eu quero saber, na verdade, a questão da de como é que tá a questão da minha anemia, porque eu tenho uma anemia ferropriva. Muito bem, então bora coletar o sangue para saber como é que tá. Então, essa questão da coleta vai depender do que vai ser avaliado ou não. É importante a gente compreender também que análises como xixi e cocô geralmente é feito na casa do indivíduo e o próprio indivíduo que faz essa coleta. Outro setor também que o laboratório de análises clínicas pode atuar é na questão do espermograma, certo? E que é um fluido do homem, né? E que também pode ser avaliado, ok? Então, agora a gente vai de fato adentrar no mundo das análises clínicas. Então, eu vejo vocês na parte 2 dessa videoaula, que a gente já vai falar sobre os tubos de coleta sanguínea, porque cada pessoa pensa que aqueles tubos não tem diferença, mas tem e você precisa compreender, meu querido Farma. Se liga na parte 2. Beijos!